Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. Sempre trazendo uma questão importante para o nosso debate do dia a dia, com aprofundamento dos professores da Universidade de Caxias do Sul e também públicos relacionados à nossa universidade, alunos, funcionários e outros. E vamos à questão, à pergunta de hoje. O trânsito caótico não se restringe mais às grandes cidades. Os carros se multiplicam nas ruas, o transporte público é deficiente, os táxis são poucos, as ciclovias raríssimas e as calçadas precárias. Motoristas e pedestres todos enfrentam as mesmas dificuldades. O teorema de hoje questiona, afinal, qual o caminho para alcançar a mobilidade urbana eficiente? Então essa é a nossa questão de hoje, professor Pedro Ida, bem-vindo, nosso professor de arquitetura da Universidade de Caxias do Sul. Também contamos com a presença da Francine Spiller, que é estudante de Relações Públicas da nossa universidade e administradora da página Carona Solidária. Bem-vinda, Francine. E contamos com a presença da Roberta Giovanazzi Spader, que é funcionária da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigada. A nossa questão é, já apresentada aqui, afinal, qual é o caminho, qual é a maneira de atingir e alcançar a mobilidade urbana necessária, principalmente nas nossas cidades? Professor Pedro, está se falando muito de mobilidade e até pode ser um termo da moda, do momento, né? Isso. Uma vez nós tínhamos as secretarias de trânsito, agora são secretarias de trânsito e mobilidade urbana, é isso. Professor Pedro, o que é essa mobilidade? Bom dia, né? A primeira questão, assim, compreender que mobilidade é um termo novo, né? Sim, recente. E ele abrange muito mais do que simplesmente o que a gente imagina que é trânsito ou carros congestionados, né? A ideia de mobilidade é a capacidade que uma cidade tem de conseguir permitir que todos os seus cidadãos, independente de classe social ou de qualquer dificuldade que eles possam ter de locomoção, eles possam, né, usufruir dessa cidade. A cidade não pode ser, né, de apenas um pequeno grupo ou de alguma pequena parte da cidade. A cidade tem que, né, a princípio, a ideia é que ela seja de todos. Então, todo mundo tem o direito de poder ir na cidade, aproveitar o que a cidade tem, né, os seus estádios, né, os postos de saúde, o hospital, todas as coisas, as universidades, como no caso aqui, se deslocar, né, e poder aproveitar, né, e utilizar a cidade. Então, o conceito de mobilidade é esse, levar o ser humano, não um carro. Esse é que eu acho que é o grande equívoco, assim, em geral. Sim, até porque hoje o trânsito chama muita atenção pelo carro, Exato, né? Mas o carro é uma coisa, né? Os grandes engarrafamentos, as dificuldades. Exatamente. O que a gente tem que levar é o ser humano, ele, a sua família, os seus amigos, até onde ele tem que ir. E isso é que é mobilidade urbana. Então, essa é a grande mudança, é uma mudança de paradigma, como a gente diz, né? A gente tem que mudar a mentalidade, a cultura. No Brasil, a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, durante o século XX, cresceu muito a ideia da mobilidade ser feita pelo veículo particular, em detrimento de outros modais de transportes que a gente pode ter. E isso levou a esse caos, né, que a gente tem nas cidades hoje de excesso de engarrafamentos, de excesso de acidentes, excesso de mortes, de poluição, que hoje a gente vê que além de, né, não ajudar na mobilidade, é insustentável. Algumas cidades a gente já vê que já começaram a fazer esse processo há mais tempo, né, algumas estão tentando começar agora. E esse é o conceito, é um conceito difícil de ser trabalhado porque muda realmente o modo como a gente vai enxergar a nossa vida, né? Tem que viver sem o carro, né? É uma coisa engraçada. Além do indivíduo, tem que pensar um pouco mais no coletivo. Basicamente isso, a mobilidade é para todos, né? Então, eu tenho que... E esse é o desafio, é como fazer o indivíduo entender que ele vai ter uma vida melhor se ele pensar no coletivo, né? Perfeito. Essa é a questão. Roberta, você é funcionária da universidade, também está estudando também? Roberta já estudou? Eu me graduei em administração aqui na UX e depois fiz uma pós dentro da área da inclusão, que eu acredito para ajudar nessa questão justamente, além de ensinar o povo a lidar com essa parte da população, a quem sabe ajudar nessa questão da mobilidade na nossa cidade, no nosso estado e futuramente no Brasil, por que não? A tua percepção certamente ela é até mais ampla. Sim. Pela tua condição, né, sim, Roberta? Como você vê ainda esse desafio de poder dar acesso, acessibilidade, mobilidade, enfim, às pessoas? Melhorou bastante, mas ainda vejo muito problema. As calçadas não são adequadas, o nosso transporte coletivo, eu acredito que ainda está falhando na questão do atendimento, acho que nem tanto pela mobilidade,
E eu, como consigo ter a condição de dirigir, também vejo toda essa questão da mobilidade de carro, mas e nos espaços públicos, né? Porque como eu tenho uma vida, eu até brinco, normal, eu vou em muitos lugares, restaurantes, lugares que não estão apropriados. E aí tu diz, tem a lei tal, tu tem que cumprir, tu sabia, senão tu vai levar uma multa. Não sei por isso, por aquilo, ou não tenho dinheiro. Às vezes é lugares que cheio de dinheiro, empresas enormes, e aí eles me alegam que não tem dinheiro. Outros lugares, mas eu te ajudo. Eu aceito ser ajudada, mas tem muitas pessoas que não aceitam ser ajudadas. E não é a questão de ser ajudada ou não, é a questão da liberdade de ir e vir para todos, né? É um direito. Exatamente. Isso. Francine, essa iniciativa de ter uma página, né? Você administra a página Carona Solidária. Como é que ela surgiu? Como é que funciona esse esquema da Carona Solidária? A Carona, ela surgiu por iniciativa de uma ex-aluna que fazia estágio curricular na nossa agência experimental de comunicação no final de 2012. E a campanha, criou-se uma página no Face, foi lançada dia 11 de março do ano passado. Atualmente a página conta com mais de 1.000 membros. Então tem pessoas não só do município de Caxias do Sul, mas pessoas de fora, com o nosso público-alvo, que são os funcionários, professores e alunos da UX. A Carona Solidária ela não acontece só aqui, respectivamente, nessa universidade, mas em outras faculdades, outras universidades, Brasil afora. A ideia é essa. A ideia é as pessoas participarem, colocarem o trajeto da cidade onde são e os horários por onde vão passar e oferecer caronas ou solicitar caronas. Então, o que a gente faz? A gente cria melhores, vamos dizer, lugares para se morar. Por quê? As pessoas fazem amizades, interagem, auxiliam no meio ambiente, porque nós temos realmente essa poluição ambiental, está crescendo cada vez mais. Hoje a gente também fala da questão da poluição visual, que também vai virar logo vai ser a moda do momento, eu acredito. Mas e as pessoas estão juntas. Então, todo dia a gente tem pessoas solicitando participar do Carona, dizendo onde vão, com quem vão. Ofereço carona para tal lugar. Nesse aspecto, há uma identificação e torna o processo seguro de quem pede, de quem oferece carona? Eu, quando administradora, olho o Face. Quando a pessoa solicita, a gente tem a opção de olhar o Face. Eu olho, ver se é aluna da UX, se é funcionário, se é professor, se já tem membros dentro do grupo. Então, a gente tem um certo cuidado. Por quê? Porque pode se perder o real interesse da página, que não é a divulgação de produtos, a publicidade, mas em si dessa questão da solidariedade, do auxílio um ao outro. Então, a gente tem sim esse cuidado com as pessoas que participam da página. Professor Pedro, como vai ser, dá para dizer, ou como deveria ser o futuro das nossas cidades? Algumas questões fundamentais que deveriam ser atacadas para melhorar, para atingir uma mobilidade desejada? Com certeza, mas antes eu só gostaria de aproveitar os comentários anteriores, que isso é uma questão que no Brasil, né, a gente vai falar no futuro do Brasil, que eu sempre comento isso em sala de aula, né? Nós temos no Brasil sempre um problema grave estrutural. E a gente resolve eles com o sistema, né? A gente dá um jeito, que a gente fala. A gente cria sistemas para resolver problemas estruturais que a gente tem, como, por exemplo, a gente está vendo, né? 2 depoimentos que demonstram como a sociedade, vendo o problema, não tendo uma estrutura adequada para ela poder se locomover, ela dá um jeito, ela pede ajuda, aceita ajuda, ela cria uma página, ela pensa, bom, então vamos 4 junto que eu diminuo. Então, nós temos no Brasil, assim, durante muito tempo, resolvido as coisas desse modo, que não é que seja ruim, isso é bom, isso é positivo. Mas o nosso problema para resolver, talvez, a população, né? Mas o nosso problema mesmo, ele realmente tem que mudar a estrutura na qual a gente coloca as coisas, né? A gente tende no Brasil, né, até como está na Copa do Mundo, a gente vê as estruturas não ficam prontas. Nós temos uma dificuldade no Brasil de concluir estruturas, a gente não consegue fazer as rampas, que são coisas simples de acesso, seja nas calçadas ou nos prédios, para as pessoas se locomoverem com mais facilidade, com os carrinhos, né, com os seus equipamentos, né, enfim. Então, nós temos um problema estrutural que nos obriga, né, a ver essas ações, assim, né, que a gente vê são sempre muito positivas, são bonitas, inclusive, de ver, né, como a gente viu as declarações, e a gente não investe na estrutura mesmo, né. Então, aí agora, né, respondendo, colocou o que basicamente, né, a gente pode imaginar
para um futuro, né? Para um futuro a gente já tem algumas cidades que a gente consegue ter uma ideia de o que vem a ser uma cidade, né, grande daqui a um tempo, né? O carro, como eu falei, ele vai ser um bem assim acessório, ele não vai mais ser como a gente enxerga, né, o principal bem da casa, né? Tem teu carro, teu filho tem carro, tua mulher tem carro, teu sobrinho tem carro. Não, o carro ele passa a ser mais desnecessário, né? Se for lá, por exemplo, em Amsterdã ou Paris, até porque já são cidades que já são mais antigas, já tem, né, a sua riqueza construída há mais tempo. O Brasil é um país que enriqueceu nos últimos anos, então nós temos pressa, como todo adolescente, digamos assim, tem pressa de ter tudo, né? A gente acha que ter carro é uma coisa importante. Nós temos essa mentalidade ainda, né? E a mentalidade americana tem isso muito, não só aqui, mas até nos Estados Unidos, do carro, né? Dessa vida na volta do vai e vem para o subúrbio, né? De se espalhar pelo território em vez de se concentrar numa cidade. Então nós temos realmente uma cultura em que o carro se encaixa muito bem. Mas se tu for, por exemplo, nessas cidades, o carro ele não é visto como um bem assim importante. As pessoas, inclusive ricas, elas às vezes podem não ter carro, porque elas não necessitam do carro no seu dia a dia. E normalmente quando tem carro, o carro é utilizado quando tu vai viajar para fora da cidade, a passeio com a família, não dentro da cidade. Ou eventualmente um dia que tu vai fazer um rancho, uma compra maior, que tu precise ir de carro, né? Eu tenho assim vários nessas pesquisas que a gente faz, né? A gente fica buscando, né, principalmente para os alunos compreenderem que existem outras realidades. Sim. Então, né, por exemplo, Amsterdã, que é uma que a gente pesquisa bastante, que é uma cidade que tem bastante história em cima de mobilidade, né? É muito comum as pessoas não terem carro mesmo. Se precisa, aluga. Certo. Ou seja, tu não tem nem o bem. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente vai imaginar numa cidade de mobilidade é uma cidade com muito menos carro, né? Isso seria a primeira coisa. E a segunda, muita qualidade no transporte coletivo. O trânsito caótico não se restringe mais às grandes cidades. Os carros se multiplicam nas ruas, o transporte público é deficiente, os táxis são poucos, as ciclovias raríssimas e as calçadas precárias. Motoristas e pedestres todos enfrentam as mesmas dificuldades. O teorema de hoje questiona, afinal, qual o caminho para alcançar a mobilidade urbana eficiente? Então essa é a nossa questão. Professor Pedro, o senhor desenvolvia no primeiro bloco alguns itens fundamentais, estruturantes, para resolver a questão da mobilidade. Um é o automóvel perder o status, a importância, o papel que ele tem hoje na nossa vida. E o segundo é a questão dos próprios meios coletivos de transporte. Exato. Isso é uma questão que ela até chega a ser simples, né? Mas normalmente tudo Óbvia, que é simples, né? é óbvio, às vezes é tão difícil da gente fazer. Porque por que o carro também ele toma essa importância? Porque a estrutura que deveria existir para te deslocar não existindo, tu também dá um jeito. Claro. Tu pega o teu carro e eu me resolvo. É verdade. Então, onde é que começa a mobilidade urbana? Né? Ela começa no passeio público na frente da tua casa. Ali começa o conceito de mobilidade urbana. Eu tenho que sair de casa caminhando, né, na minha cadeira, com as minhas compras, com meu filho e conseguir caminhar. Eu não posso andar num lugar esburacado, senão eu já não consigo andar. Eu já vou pegar meu carro, porque aí a rua foi feita para ele. Né? Ela é feita, tu duplica, triplica, né? Todo mundo vai aumentando as ruas. Aí o que eu digo para a pessoa? Pega teu carro, a rua está tranquila, a gente cuida dela. Agora o passeio público deixa aí. Então eu já não vou sair de casa, porque se eu já saio, está tudo esburacado, não tem como eu ir. E aí eu chego na minha parada de ônibus, né? Eu não tenho informações de que ônibus que passa aqui, que horário que ele passa. Né? Eu não tenho... Insegurança, não é coberto. Que hora mesmo ele vai passar. Exato, não tem iluminação, não tem um lugar que eu possa sentar, né? E se eu já tenho alguma dificuldade que, né, me obrigue, né, por exemplo, a ter que ficar parado esperando sentado, eu não tenho. A maioria das paradas de ônibus, exceto as centrais, é um poste, quando tem uma placa, né? Ou seja, não existe estrutura para a pessoa ficar ali esperando o ônibus, sabendo onde ela está dentro de uma rede conectada. Uma das questões que a gente estuda muito no urbanismo, que é a questão que a gente chama de legibilidade. Uma das piores sensações que uma pessoa pode ter é se sentir perdida. Muitos psicólogos colocam que essa é a pior sensação, tanto que a gente diz que quando não tem mais, uma pessoa diz, esse cara está perdido, né? Ou seja, não tem mais o que fazer. Então, se tu chega numa parada e tu não sabe onde aquilo está dentro de um todo na cidade, é uma sensação ruim. É melhor estar no teu carro seguro. Sim. Então, existe todo esse aspecto que, como eu falei, ele ficou secundário no Brasil e ele tem que ser recuperado. Então, o futuro, a cidade ideal, essa da mobilidade, a gente já consegue ver algumas cidades do mundo apontando a isso. É uma cidade onde a estrutura, para que a pessoa possa chegar dentro dela, se compreender dentro do todo, ou seja, eu estou em qual parada? Essa parada nome tal, né? Então, eu estou aqui, sei lá, na UX TV.
bom, a parada UX TV tem tantas linhas, passa todos os anos, eu pego, tem tais horários, eu consigo ir para lá e para cá sem me sentir perdido. Eu entro num sistema em que ele é público, ele é seguro, né, que nem ela colocou, a gente sabe que está sendo monitorado e eu posso ir e voltar e não vou me perder, né? Basta eu saber, né, qual o nome eu quero ir daqui até a Praça Dante. Bom, então tá, vai pegar a linha amarela, né, trocar ali para a linha azul e chega lá. Qualquer pessoa faz isso. Perfeito. Então, essa seria, digamos, né, a estrutura. Nós temos isso, né, para que a pessoa saia de casa e chegue ao lugar que ela quer chegar, né, segura, né, tranquila. Né? Francine e Roberta, e aí, diante de tudo isso, como vocês veem, como nós podemos agir como sociedade? Essa questão que o professor colocou é uma questão que eu advogo bastante sobre a Copa do Mundo, né? Como que vai ser isso aqui quando vem pessoas de outro mundo que tem toda essa estrutura e chegar aqui com um dos tantos problemas que nós temos, né? E até as pessoas com deficiência que vão vir para cá, né? Certamente. Lá eles têm auxílio, eles têm toda essa estrutura aqui, eles não vão ter. Como que vai ser isso? Né? Então, é uma questão que eu mesma me faço e foi vendo esses temas que eu vejo como talvez poder ajudar nessa questão futuramente, mas concordo com o professor. Francine. Estava pensando também no que o professor estava falando na questão do custo-benefício da gente utilizar o transporte público. Não é uma realidade de Caxias. A gente melhorou o transporte, melhorou. Estamos adequando a uma nova realidade, sim. Mas ele ainda não é o necessário para a população, porque, como o professor falou, o meu bairro, 45 minutos, em 45 minutos passa um ônibus. Aí você fica na parada de ônibus e você vê os carros passando. E você parado ali. Aí você pensa, pô, se tivesse de carro, já estaria naquele local. Então, o que acontece? A pessoa vai ter que, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar às 8 horas da manhã. Ela vai ter que se deslocar, às vezes, de casa às 6h30 da manhã. Por quê? Porque ela tem que pegar um outro ônibus, pegar um ônibus do bairro, se deslocar possivelmente até o centro para poder pegar o do bairro da empresa onde ela trabalha. Isso dá o trajeto de mais ou menos 1h, 1h20. Que com um carro, possivelmente, ela irá fazer em menos de 40 minutos. Então, tem todo esse custo-benefício de andar com o transporte. Ele tem o corredor de ônibus, você tem aquele livre acesso. Mas tem a questão também, como o professor falou, das informações. Nós vivemos na era da informação. Se nós chegarmos numa parada de ônibus e não soubermos que ônibus passa aqui, que bairro que se desloca para este local, como nós vamos pegar o ônibus? Como a gente vai conseguir? No caso da colega, a gente tem N parques interessantíssimos para conhecer em Caxias. Parques públicos. Só que muito pouca acessibilidade. E também, vamos repetir, aonde nós administramos, de que forma estamos administrando o nosso bem público, o nosso dinheiro. Então, às vezes seriam pequenas reformas, por exemplo, numa pavimentação, de uma rampa, alguma coisa, que é um custo baixíssimo para o município, diante de um problema que resulta em muitas outras situações, né, pro deficiente. Até a questão também da informação da própria população, né? Tu vai questionar uma pessoa de fora, às vezes tu não sabe nem como instruir a pessoa a chegar em tal local, que também compete, está interligado qual ônibus, qual o meio que tu faz para chegar até lá, né? Então é uma falha também que nós temos, que precisa melhorar bastante. Professor Pedro, essa questão a gente colocou bem um papel fundamental dos poderes públicos, né? Mas também como sociedade, o que a gente pode fazer ou como fazer com que o poder público haja mais nesse sentido? Essas perguntas são complicadas mesmo. Mas é aquilo assim, ó, vamos dizer o seguinte, o centro de Caxias não pode mais entrar carro. Isso seria o ideal. Quem é que vai respeitar, né? É isso que a gente pode fazer. Em vez de já achar um monte de problema, quando algum prefeito tiver coragem de falar, e lá para frente, olha, nós vamos fechar o centro. Só entra ônibus e acesso local, ou seja, quem mora. A gente não se colocar contra. É isso que a gente pode fazer. Agora, por exemplo, algumas medidas estão sendo feitas já com uma visão de mobilidade em Caxias. Essas mudanças, todo o sistema de ônibus, exatamente para tentar já melhorar, né? Uma das mudanças vai ser diminuir o fluxo, né, de carros na Sinimbu e outras ruas, proibindo conversões à direita, que as pessoas estão habituadas a fazer, e que eu fico só imaginando como isso vai acontecer de fato. As pessoas vão parar de convergir para o ônibus seguir direto. Então, é isso que a gente pode fazer. É quando surgem essas políticas, né, quando algum prefeito, algum administrador, ele realmente toma, né, a frente e começa a implantar coisas que são desagradáveis,
porque ela te obriga a mudar o teu cotidiano, Sim. tu não te colocar contra. É isso que a sociedade pode fazer principalmente. Quem já não está, digamos, informado, também se informar, tentar entender exato. o porquê dessas questões. Exato, né? porque essa é a principal questão, a gente vai ter que mudar o jeito de viver. Pensar no outro. Isso. Quando a gente pensa no outro e deixa de pensar no nosso próprio custo-benefício, do que é melhor para nós, a gente começa a ver que a sociedade vai começar a caminhar junto. Mas enquanto isso, não tem. Enquanto continuarmos com esse individualismo, não tem como. E eu acredito que também com as crianças, né, começar a educação desde cedo, colocar não só nas escolas, os pais, todo mundo ensinar como melhorar isso, como respeitar tudo isso que precisa ser respeitado, né? Uhum. Francine, a carona solidária, eu creio que mexe com algo muito importante, porque a questão de estar no carro, seguro, sozinho, o meu ambiente, mas de certo modo compartilhar com o outro, de certa forma é mexer com uma questão fundamental da nossa cultura, que é o individualismo. Justo, é isso que mexe o carona, porque carona solidária a gente pensa em vários princípios, né? O princípio da segurança, do bem-estar, enfim, mas nós temos muito aqui de serem individualistas. E a questão do status social também. Andar de carro em Caxias é status social. É você ter um poder aquisitivo que a outra pessoa não tem. Então, se torna isso também. Então, quando você oferece carona, você sai daquela tua zona de conforto e você torna-se humilde e conhece uma realidade que também é a sua. Porque se você abrir sua janela de casa, você vai ver que o mundo ao seu redor não é só de carros. As pessoas precisam se solidarizar e precisam criar esse hábito de... eu, por exemplo, tenho uma colega que eu trago todos os dias para a UX. Não, eu faço cadeira no vespertino, uma disciplina no vespertino lá no bloco 46. Então, eu me desloco lá de casa e trago ela todos os dias juntos. Então, a gente desce juntos e vai conversando, claro, com a questão da segurança, porque a gente também tem que zelar pela segurança e pela atenção no trânsito com os pedestres. Francine, por favor, o endereço da página no Facebook, para que as pessoas conheçam. É Carona Solidária. Só clicar no Face, escrever Carona Solidária, ele já puxa a Carona Solidária da UX. Vai aparecer lá, as pessoas já tem pessoas pedindo carona. Hoje de manhã, inclusive, tinha um que vindo de Farroupilha, pediu se alguém precisava de carona de tarde para a UX, como é que estava, se podia essa semana revezar o carro, que semana passada ele veio, essa semana revezam o carro. Então, eles revezam o custo-benefício. Mas o carona está aí, 1.000 membros, todos os dias tem pessoas. E essa que é a importância, de que a sociedade se mobilizar, mas a nós, quanto sociedade, também buscar melhorias para nós. Obrigado, Francine. Obrigado, Roberta, Obrigada. pela presença, pelo depoimento, pelas informações. Professor Pedro, pelos esclarecimentos, nos ajudar a entender melhor ainda essa questão e também batalhar por ela. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro tema para o nosso debate, para o nosso aprofundamento. Até lá.